Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos e nesse vídeo estaremos abordando medidas estatísticas, medidas de tendência central, tá? Algumas delas você já ouviu falar no seu cotidiano, mas algumas outras talvez seja novidade para vocês, tá? Eu fiz aqui, uma relação, eu fiz uma elencada aqui, ó. Primeira medida de tendência central é a média aritmética. Essa daqui é muito conhecida, né? A média aritmética você já sabe calcular desde o tempo do ensino fundamental. Quando você calculava todas as suas médias do bimestre, somava, dividia para dar a sua média no final do ano e passava, né? Ou então a cada bimestre, né? Você calculava. Isso é a média aritmética. Como é que calcula a média aritmética? Eu coloquei aqui a setinha. É a soma dos valores observados dividido pelo número de observações. Por exemplo, se você tem aí os 4 bimestres, ou então vamos falar só de um bimestre, né? Digamos que um professor fez a opção de dar notas de atividades, nota de prova, avaliação parcial e nota de avaliação bimestral, 3 notas, tá? Aí tu tirou 10, 7 e 5. 7, 5, 12, com 10, 22. 22 seria a soma dos valores observados. E o número de observações? Por as 3 notas, dividido por 3. Média aritmética é bem simples, você já conhece e sabe calcular bem legalzinho, tá? Então essa é a média aritmética, tá? A outra é a chamada média aritmética ponderada, tá? É a média aritmética com pesos, né? Existem ainda alguns lugares que calculam as médias com esses pesos, né? Eu andei colocando aqui alguns exemplos que a gente vai já entender um por um como é cada um deles. Como é que é essa história de calcular a média com os tais dos pesos, tá bom? Aí tem aqui, média aritmética ponderada. A moda, eu sou moda em estatística? Moda. O que é a moda? A moda são os valores que aparecem com maior frequência. Assim como a moda é aquilo que está aparecendo aí para todo mundo ver com maior frequência, né? É aquela roupa que a maioria das pessoas usam, aquele sapato, o carro, sei lá. Moda é isso no cotidiano. Na estatística é aquela informação que mais se repete para você. Quando você vai fazer uma pesquisa e pega coleta de dados, o que mais se repete é a moda, tá bom? Vamos também ver um exemplo disso, tá? E depois vem a mediana. O que é a mediana? É o valor que divide o grupo de valores observados em 2 partes com o mesmo número de termos. Aí você diz, entendi nada disso. Ah, claro que você não entendeu, eu não expliquei. Mas quando eu começar a explicar, você vai entender. Por isso, vamos para os exemplos, direto, tá? A média eu já citei agora há pouco na nossa conversa. Eu peguei aqui um exemplo de um aluno com os 4 bimestres dele, ó. A média do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro e do 4º bimestre, tá? Aí o que é que eu fiz? Somei as médias dele, tá? E dividi por 4. Deu 6,5. Se fosse aqui no Ana Bezerra, esse aluno estaria aprovado, né? Média 6, aprovado. Por quê? Porque a média, como já foi dito, né? É a divisão entre a soma dos valores observados pela quantidade, o número de observações. Quantas observações? 4. Então divide por 4. E isso calcula-se a média facilmente, né? Agora vamos para a média aritmética ponderada. Olha só isso aqui. Deixa eu fechar aqui essa tabelinha. Pronto. Aqui, ó. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Idade de alunos do 2º ano. Uma turma qualquer aí. Idade. Meninos com 14 anos tem 2, né? Aqueles bem adiantados. Meninos com 15 anos tem 14 alunos, né? Alunos com 16 anos tem 18 alunos. E alunos com 17 anos tem 2 alunos. Olha só, quantos alunos tem nessa sala de aula? Né? Se você for somar aqui, tem 36 alunos. Se você fosse fazer essa conta para achar a média de idade dessa sala, através somente da média, você ia ter que fazer 14 anos 2 vezes, aqui ia botar 14 mais 14, somado com
Alunos com 15 anos, quantas vezes você ia colocar 15 anos? 14 vezes aí, 14 somando. Ia dar uma conta gigantesca se você fosse fazer apenas pela média. A média ponderada, basta você pegar, aqui já foi feito, ó, quantidade de alunos vezes a idade dele, 2 vezes 14, somado com 14 vezes 15, tá observando aí, ó, mais 18 vezes 16, mais 2 vezes 17, dividido por a quantidade, parecida com a média, ó. Quantidade observada. Quantidade observada são quantos alunos? É só somar, soma todos. Aí aqui eu fiz as continhas, né? Multipliquei 2 vezes 14, 14 vezes 15, 18 vezes 16, 2 vezes 17. E lá embaixo foi somado. Depois de somar tudo isso aqui, deu 560 dividido por 36. Dividiu, deu 15,56. Essa seria a média aritmética ponderada das idades dos alunos dessa turma de segundo ano. Isso é média aritmética ponderada. Os pesos que ele falou aqui, ó, os pesos, média aritmética tem a ver com pesos, média aritmética com peso. O peso é a quantidade repetida de informações que tem na questão que você vai fazer, tá bom? Depois vem a moda. Como já foi falado lá, a moda é a informação que mais se repete, que mais aparece. Nesse exemplo aqui, ó, eu coloquei exemplo 1. Aqui, ó, conjunto de valores. Eu tenho essas informações que eu coletei. 0, 0, não se preocupe que essas não são as notas de vocês não, viu? Fica tranquilo aí, tá? 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3 e 4. Quem é a moda dessas informações? Eu tenho aqui, ó, eu fiz uma coleta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 informações. Qual é a informação que mais está se repetindo aí? Professor, é o 1. Ele aparece 3 vezes. Então, essa informação vai ser chamada de moda, cujo símbolo é MO. Tá ok? No exemplo 2, o conjunto de valores 1, 2, 3, 4 e 5 não tem moda. Por que não tem moda? Porque nenhuma informação está se repetindo. Logo, nessa coleta aqui, não há moda, tá ok? Exemplo 3, o conjunto de valores é esse, ó, 1, 2, 2, 3, 4, 4 e 5. É bimodal. Professor, o que é bimodal? Tem 2 modas. O 2 aparece 2 vezes e o 4 aparece 2 vezes. Então, tem 2 modas, o 2 e o 4. Logo, nesse exemplo aqui, eu tenho um bimodal, tá ok? Ficar atento a isso, tá? E por fim, temos a mediana. O que é a mediana? Vamos lembrar aqui, voltar só um pouquinho novamente. O que é a mediana? É o valor que divide o grupo de valores observados em 2 partes, com o mesmo número de termos. Vamos entender agora. Vamos lá, trazendo aqui para o exemplo 1. Eu fiz uma coleta de informações, 5, 3, 30, 7, 2, tá. Para eu saber a mediana nessa coleta, eu coloco as informações em ordem crescente ou decrescente. Geralmente a gente coloca em ordem crescente, ó, veja. Peguei o 3, 30, 50, tá, 63, fui colocando. Quantas informações eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tenho a quantidade de informações ímpares, tá? A mediana é exatamente o número que fica no meio. Como disse lá na observação, lá, ó, a mediana divide em 2 grupos com quantidade de valores iguais. Se são 7, o quarto elemento aqui, o quarto termo, é a mediana. Por quê? Tem 3 informações do lado de cá e 3 informações do lado de lá. Logo, nesse exemplo, a minha mediana vai ser o número 63. Aí um aluno espertinho já diz assim, professor, e quando a informação de coleta de dados é uma quantidade de informações pares, por exemplo, como essa aqui, exemplo 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é par, né? Coloca em ordem crescente, 1, 4, 5, 8 e 10. Para eu saber a mediana,
eu vou lá e pego os dois que estão bem no meio, no caso 5 e o 8, ó. Os dois do meio, sobra 2, os dois do meio e faz a média aritmética dele. 5 mais 8, divide por 2. 5 e 8 é 13, 13 por 2, 6,5. 6,5 vai ser a minha mediana, tá ok? Então, são essas informações que a gente está fazendo para encerrar esse capítulo aí de estatística. E é claro, né, que eu vou passar algumas questões para vocês praticarem isso, que estarão essas questões no seu livro. Fique atento e eu espero que tenha dado para você entender nessa pouca explicação, nesse resumo que a gente está fazendo, mas com clareza para poder fazer os exercícios bem bacanas. Valeu!